Marcos, capítulo de número 6, eu quero fazer com vocês uma leitura a partir do verso de número 30. Marcos 6, verso de número 30. Se você puder abrir sua Bíblia e se puder nos acompanhar. Eu sei que é um texto muito conhecido e muito falado, mas acredito que Deus tem aqui um ponto de virada para nós. Quantos creem que Deus tem um ponto de virada esta manhã para a sua vida? O texto diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus. Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e aos povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles, porém, responderam: dê-lhe vós de comer. Eles disseram: isto exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Eles também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens. Este é um milagre muito conhecido. De todos os milagres que Jesus realizou, apenas o milagre da multiplicação dos pães e peixes está nos 4 evangelhos. Alguns milagres estão em 1 evangelho, outros estão em 2, poucos estão em 3, mas só o milagre da multiplicação dos pães e peixes estão nos 4 evangelhos. Ele é o único milagre a constar nos 4. Esse milagre dá bem no meio do ministério de Jesus. O ministério de Jesus tem 3 anos. O primeiro ano é o ano da iniciação, quando ele começa então a se apresentar à sociedade, e ele é basicamente no princípio um operador de milagres. Jesus está ali operando milagres, curando enfermos e expulsando demônios, e isso faz com que sua fama comece a crescer. Mas a partir deste ponto, quando estamos entrando no 2º ano do ministério de Jesus, Jesus também começa a se mostrar um mestre com ensinos muito relevantes. E quando a gente chega no milagre da multiplicação dos pães e peixes, é o ápice do ministério popular de Jesus. Jesus nunca havia reunido uma multidão tão grande, e nem depois disso vai reunir uma multidão tão grande. Aquele é um ponto de virada, é um ponto de mudança em todos os parâmetros do ministério de Jesus. E o que eu quero dizer para você nesta manhã é que, assim como este ponto era um ponto de mudança na condução do ministério de Jesus, eu acredito que esta semana é para você e para sua casa um ponto de mudança e de transformação. E se alguém crê, levante a mão e diga: eu recebo, porque um tempo novo vem em 2024, e se você pode, aplaude ao Senhor celebrando por isso. Aleluia! Pois bem, este é um ponto
muito popular. Jesus e os seus discípulos, agora não é mais só o mestre operando, os discípulos de Jesus também ensinam e operam. O que eu quero dizer é que está chegando um tempo onde não haverá apenas palavra do altar, mas ela estará em cada pequeno grupo, em cada reunião, porque não são apenas os mestres do altar, mas será todo o povo operando. Você crê nisso? Naquele momento os discípulos de Jesus também estão operando milagres e provocando ensinos. E a Bíblia diz, meus amados, que eles estão sendo enviados em missões. Deus está operando maravilhas. Eu profetizo que daqui você vai para o teu trabalho, enviado numa missão. O reino de Deus vai chegar lá através de você. Quantos podem dizer amém? Naquele momento os discípulos retornam a Jesus, e a Bíblia diz que as pessoas agora estavam acessando o grupo de Jesus, a igreja de Jesus, de tal maneira que eles não tinham mais tempo para comer, era gente indo e vindo, e Jesus percebe que os seus discípulos necessitam de um tempo de descanso. Diga comigo, descanso. Mais forte todo mundo, descanso. Jesus percebe que os seus discípulos precisam de um momento de descanso. Estão estressados, estão cansados, dormindo pouco, comendo mal, a vida está corrida, agitada, e Jesus então diz: proposta, turma, vamos pegar o barco, vamos para um lugar deserto, e a gente começa uma pescaria, assar uns peixes e descansar um pouco. Olhe para mim, eu quero te dizer, Deus quer conduzir a nossa vida a um ponto de descanso. Deus quer conduzir a sua vida a um ponto de descanso. Aliás, a nossa condição original, e eu vou lhes mostrar isso, é uma condição de descanso. Há muito estresse, às vezes até mesmo em nome de Deus, e o Espírito Santo quer levar você a uma condição de descanso. Eu vim falar para algumas pessoas que talvez correram demais 2023, estão chegando esgotadas agora, ao final deste ano, mas pelo Espírito de Deus, hoje o Senhor te conduz. Eu tive 3 mãos levantadas, glória a Deus. Hoje o Senhor te conduz a uma condição de descanso. Jesus então propõe levá-los ao descanso. A nossa condição original é uma condição de descanso. A ansiedade dos nossos dias é um desvio daquilo que Deus tem nos dado. Ouça, quando Deus está no projeto da criação, se a gente observar com alguns detalhes, eu vou resumir para que a gente seja breve. Deus vai criando um dia após o outro em uma relação muito inteligente, como é própria dele, e muito prática, como também lhe é própria. O que Deus cria num dia, dá condição e sustento para o que vem no dia seguinte. Tudo que Deus cria num dia, dá condição, sustento, base para o que vem no dia seguinte. Eu vou resumir isso de uma maneira muito simples, uma explicação muito científica. Deus não cria o boi sem antes criar o capim. Deus não cria o boi e fala assim: o que eu dou para esse bicho comer agora? Um dia antes de criar o boi, Deus criou o capim. Porque quando Deus criou o boi, o capim já estava lá. Não sei se você entende. O que eu quero te dizer é que nada do que Deus criou, Ele criou sem que antes tivesse criado condição e sustento. Nada do que Deus criou, Ele não criou sem antes ter dado a base para que aquilo pudesse ser estabelecido. Pega o que eu vou lhe dizer agora. Se tudo que Deus cria num dia dá condição para o que vem no dia seguinte, se tudo que Deus cria neste dia dá condição para o outro dia, eu lhe pergunto, quem foi o último a ser criado? O homem. Então o que Deus está dizendo, tudo que eu criei antes foi para dar condição e sustento ao homem que vem no 6º dia. Eu não sei se você consegue entender isso, mas o que eu estou te dizendo é que antes que houvesse uma necessidade, já havia uma provisão. Antes que houvesse algo que precisasse, Deus já havia garantido o sustento e a base. Eu quero liberar uma palavra. Às vezes você está correndo e Deus já está criando. Deus já criou, Deus já proveu, Deus já preparou. Isso eu acho que vale um aplauso, eu não sei. Escute, pode comigo. O homem é criado no 6º dia. O homem é criado no 6º.
Então concorda comigo que o homem criado no sexto dia para ser o governante da terra tem como seu primeiro dia de trabalho qual dia? Qual é o primeiro dia de trabalho do homem? E quando ele se apresenta no primeiro dia para trabalhar como novo gerente da terra, ele se encontra com o Senhor que diz para ele, pastor Carlito: Senhor, estou pronto para começar, por onde a gente começa? E a resposta surpreendente é: começamos pelo descanso. Obrigado, irmã, amém. Estamos estabelecendo algo aqui. Na ótica de Deus, começa-se pelo descanso. Na ótica de Deus, começa-se pelo... O homem se apresenta, meu primeiro dia, o que eu vou fazer? Começamos descansando. No relógio de Deus, quando você vê os horários da Bíblia, quando você acompanha os horários da Bíblia, no relógio de Deus como funciona? O dia começa quando a gente sai para trabalhar, ou o dia começa quando a gente deita para descansar? Quando eu olho o relógio de Deus, o dia começa às 18 horas, quando eu vou descansar, porque no reino de Deus as coisas começam pelo... O problema é que nós estamos pensando que vamos fazer primeiro e descansar depois. E Deus está dizendo, nós vamos descansar primeiro para realizar depois. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui. E eu não estou falando de descanso de não fazer nada. Eu estou falando de um descanso de quem já sabe que tudo está pronto. Eu vou ficar um pouco mais nesse ponto. Eu sinto que a gente pode trabalhar um pouco melhor nisso. Eu estou dizendo para vocês que no reino de Deus o descanso é o princípio das coisas. Isaías vai dizer o seguinte: olha só, nós estamos em Gênesis. Em Gênesis diz que então Deus descansou no sétimo dia. O que Deus fez no sétimo dia? Descansou. Mas o livro de Isaías vai dizer para mim e para você que Deus não se cansa e nem se fadiga. Então eu lhe pergunto, se Deus não se cansa, por que Ele descansou? Boa pergunta, sim ou não? Eu lhes respondo. Deus descansou não porque estava cansado, Deus descansou porque tudo estava pronto. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui hoje, pega isso. Você pode descansar sabendo que Ele já preparou todas as coisas. Você pode descansar sabendo que nele tudo está pronto. Você pode descansar porque você sabe que nele a obra já está concluída. Você pode descansar porque você sabe que Ele já tem preparado todas as coisas. Portanto, o que eu quero te dizer é que cada palavra da semana da virada está dizendo: eu estou te dando uma base para descansar em 2024. Eu estou te dando um apoio para você saber que cada palavra liberada está construindo um ano novo para a tua vida. Por favor, receba isso como quem acredita nesta manhã. Deus está te dizendo: ei, eu estou construindo através das palavras criativas que estou liberando desse púlpito para o seu ano já estar pronto. E quando alguém perguntar, vamos começar a trabalhar em 2024? Sim, vamos começar, mas eu estou descansando porque sei que todas as coisas já estão prontas. Diga comigo, uma profecia. Diga forte, uma profecia é uma fotografia do futuro. Quando você vê algo é porque já existe. E o que Deus está dizendo, eu estou revelando fotografias do futuro a cada mensagem. Estou revelando fotografias do futuro. E no sábado, quando a palavra para o ano for liberada, pode acreditar, a foto, o quadro estará completo. E você vai dizer, 2024 já está pronto. 2024 já está pronto. Segura na mão de alguém e diga assim: descanso não é para quem está cansado. Diga, descanso é para quem sabe que tudo está pronto. Existe um conceito no hebraico que é o bitahon. Bitahon.
Se você quiser anotar para pesquisar depois, vale a pena. Se escreveria bitachon. Bitachon. Bitachon é a tradução de confiança. É uma palavra semelhante a emuná, que é fé. Bitachon é um princípio onde você confia de tal maneira que descansa, que tudo aquilo que você recebeu como palavra já está feito no mundo espiritual, que é mais real que o nosso mundo, e será importado de lá para cá. Por isso, eu vou lhes explicar que só descansa quem confia. Repete comigo: só descansa quem confia. Conto-lhes uma história rápida. Eu estava pregando no estado de Rondônia, no interior de Rondônia, numa cidade chamada Ariquemes, perdão. Ariquemes. Passe um pouco para frente de Paraná. Em Ariquemes eu preguei sexta-noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Num calor que esse aqui nem se compara. Ao final do culto eu precisava pegar um carro e ir direto para o aeroporto de Porto Velho, pegar ali umas 4, 5 horas de estrada para chegar até Porto Velho. Bom, escalaram 2 rapazes da igreja para me levar até o aeroporto. Só que esses rapazes também acompanharam a conferência sexta-noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite. E eu lhe pergunto: como você acha que eles estavam para conduzir o carro? Quando o primeiro rapaz pegou o volante, eu percebi que ele não sabia dirigir. O outro rapaz também percebeu que ele não sabia dirigir, com um jeitinho, tipo, tirou o cara do volante e pegou o volante. Esse sabia dirigir. Mas 1 hora depois de pegarmos a estrada, ele começa: a unção do pescador. Eu falei: para o carro, porque eu vou levar. Não, pastor, a gente está aqui para levar o senhor. E eu disse assim: ele não sabe dirigir e você está dormindo. Érica está linda lá em casa, e agora que a vida está melhorando, vocês acham que eu vou morrer nessa estrada? Eu peguei o carro e ele falou: mas o senhor está cansado. Eu estava de fato cansado, mas só descansa quem confia. Posso liberar uma palavra? Você vai virar de 31 para 1º, de 23 para 24, confiante e descansando, porque você sabe que Deus já revelou: tudo está preparado. Olha só descansa quem confia. A Bíblia vai dizer o seguinte: olha, o choro pode durar uma noite, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ok? Eu lhe pergunto: quanto dura uma noite? Vire para alguém e diga: vou lhe responder. Aponta para ele como um profeta e diga assim: uma noite dura, a depender da sua capacidade de descansar. Diz para ele: para quem descansa, uma noite é um abrir e fechar de olhos. Para quem não descansa, uma noite é uma eternidade. Tem gente que descansa, ele deita e acordou. Mas tem gente que vira de um lado, vira do outro, vira de um lado, vira do outro, e a noite é uma eternidade. Quanto tempo vai durar a sua noite? A depender da tua capacidade de descanso. Pessoas cansadas, porém preocupadas, não descansam. Pessoas cansadas, ansiosas, não descansam.
Mas pessoas confiantes deitam na cama, fecham os olhos e descansam plenamente. Eu vim profetizar: tua confiança produzirá descanso. Aponte para 2 ou 3 pessoas. Em 2024, tua confiança produzirá descanso. Aleluia. Eu confio que Ele cura, eu confio que Ele provê, eu confio que Ele salva os meus filhos, eu confio que Ele abre as portas, eu confio que Ele traz crescimento. Eu terei descanso, não que eu vou ficar em casa dormindo, mas minha alma estará descansada pela confiança. Levante a mão e diga: a alma descansa na confiança. Jesus então está nos dando uma lição. Estou tirando os meus discípulos da atividade para um descanso. E é justamente na proposta de um descanso, eu amo este livro. Na proposta de um descanso virá o maior milagre. Na proposta de um descanso virá o maior milagre. Foi uma boa introdução, começo a pregar agora. Escute. Jesus coloca os seus discípulos para o descanso. Entram no barco e começam a atravessar. O texto que a gente leu diz que algumas pessoas o reconheceram saindo no barco. Essa é uma dúvida daquelas que eu preciso me esclarecer quando eu chegar no céu. Porque diz que as pessoas a pé contornaram o lago e chegaram primeiro. Ou tinha uma congregação de quenianos, que fizeram a maratona. Mas as pessoas a pé contornaram o lago e chegaram primeiro. E tudo que eles queriam era fugir da multidão. E eu imagino os discípulos todos animados, felizes. Vamos à praia com Jesus. Tiraram uns dias de descanso. E aí eu fico imaginando, conforme o barco começa a se aproximar da praia, a multidão já está posta, esperando por eles. Eu fico imaginando algumas reações. Eu fico imaginando Pedro dizendo assim: se eu descubro quem falou que a gente vinha para cá, eu corto uma orelha, tipo assim. Eu fico imaginando Tomé: sabia que não ia dar certo esse descanso, já tinha certeza que estava bom demais para ser verdade, coisa desse tipo. Mas eu tenho uma informação apócrifa que foi Judas, que tirou uma selfie e disse: partiu praia. Realidade é que tudo que eles queriam era fugir de uma multidão para descansar. E quando eles chegam no lugar de descanso, o que eles têm? Uma multidão. Agora, uma observação que a gente tem que fazer é: que tipo de multidão era essa? Eu vou lhes dizer em 3 palavras: pobre, doente e faminta. Você pode repetir comigo? Pobre, doente e faminta. Como é que era essa multidão? Diante da proposta de descanso, eles se deparam com uma multidão de gente. Guarde essa informação, ela nos servirá na conclusão. O que eu afirmo para você, rapidamente, é que o teu descanso não é uma condição. O teu descanso em Deus é uma posição. O teu descanso não é uma condição. O teu descanso é uma posição. Porque diante daquela necessidade, qualquer um podia dizer: o descanso está cancelado. Diante daquela condição, qualquer um podia dizer: o descanso está cancelado. Mas Jesus diz: nós vamos pegar essa multidão e vamos incluir no nosso descanso. Porque eu quero te dizer
Meu descanso não está no quanto eu tenho no banco. Meu descanso não está no último exame de saúde que eu tive. Meu descanso não está nos últimos relatórios da minha vida. Meu descanso está em uma pessoa que me acompanha por onde quer que eu vou. E nessa pessoa eu descanso. Ele é o meu pastor. Ele me leva a pastos verdes e a águas de descanso. Eu vim profetizar para você. Em 2024 haverão problemas, necessidades e desafios. Mas não se esqueça, aquele que te faz descansar te acompanhará por todo o ano. Há uma virada que está acontecendo aqui. Estamos saindo da ansiedade e entrando na confiança. Quantos podem dar glória a Deus? Há uma virada acontecendo aqui. Estamos saindo da ansiedade e entrando na confiança. Jesus, diante daquela multidão, olha para os seus discípulos, resumindo a história, você conhece, e diz assim: dai-lhe vós de comer. Ou seja, incluam essas pessoas no nosso descanso, porque nada poderá roubar teu descanso. E os discípulos dão a Jesus o que eu chamo de as 3 desculpas clássicas. Você não viverá o extraordinário, e não vai viver o extraordinário porque vez ou outra ocupamos-nos de 3 desculpas que englobam toda a nossa vida. A primeira desculpa dada é o lugar. Qual é a primeira desculpa? O lugar. Nós sempre queremos avaliar a nossa vida pela geografia em que estamos. Nós sempre queremos dizer: este lugar é bom, este lugar é ruim. Eu quero te dizer que você é como Isaac, onde você cavar o poço da água. Eu quero dizer que você é como Abraão. Se Ló foi para o pasto verde, só te sobrou terra seca. Na terra seca você prospera. Você podia receber melhor isso, eu acho. Deus está dizendo a você: não é onde, é quem. Vire para alguém, chacoalhe essa pessoa, diga: não é onde, é quem. Vou usar 2 minutos para descontar uma história. Eu estava no meu gabinete alguns anos atrás, entra um pastor, era de uma das nossas igrejas, e ele entra já meio alterado, com um molho de chave na mão, e escute, ele coloca o molho de chave sobre a minha mesa e diz assim: eu não quero mais pastorear aquela igreja, aquele é um povo ingrato, um povo insensível, que não ajuda, eu estou muito cansado, não quero mais. Deu as costas e foi embora. Eu fiquei ali, peguei a chave, olhei para a chave, parei por 1 minuto. O que eu faço agora? Pedi para minha assistente chamar um irmão lá da igreja. Falei: chame fulano para mim, peço para ele vir aqui na minha sala. Ele veio correndo rapidamente, chegou lá e falou assim: tudo bem, o senhor pediu para eu chamar, o que o senhor precisa? Eu falei: rapaz, tu está orando? Ele, como todo crente, né? Sabe como é, né? Amém? Estamos buscando, amém, amém. Sabe como é aquela coisa? Eu falei: não, tu está orando e jejuando, porque me desceu algo aqui do céu agora. Eu falei: e você sabe, pastor, o profético, a gente pode, pastor Fabiano, o profético ele tem um que a mais, não é? O profético, ele não tem um que a mais. Eu falei: estenda a sua mão, porque o profético é bom, mas quando a gente dá uma performance artística, fica melhor. Estenda a sua mão. Ele estendeu a mão. Eu falei: esse que o Pai te entrega. Uma igreja boa, de gente top. Receba, porque o que a gente gosta é do show. E ele vai embora. Passam-se alguns dias, ele assume a igreja, ele começa a fazer o trabalho, e aí logo eu estou no meu escritório de novo, e de repente a minha assistente me chama no telefone e diz assim: fulano está aí. Era ele. Eu falei: pai, fomos descobertos. Eu quase que imagino Deus: fomos? Como assim? E ele entra na minha sala já com lágrimas. E ele olha para mim e diz assim: o senhor é um pai. Eu nunca imaginei pastorear um povo tão bom, tão generoso, tão cooperativo, tão abençoado.
Deus vai mudar a realidade desse lugar. Deus vai mudar a realidade desse lugar. Profetize isso para 2 ou 3. Deus muda a realidade dos lugares. Deus faz o deserto florescer. Quantos podem dizer amém? Então a primeira desculpa que temos é o lugar. Em geral, sempre dizemos: aqui não é bom, ali não é bom, esse ponto não vende, aquele ponto vende, aqui não é legal, ali não é legal, esse setor da empresa é bom, aquele setor da empresa não é, então me transferir para um lugar ruim. A gente sempre está falando algo sobre o lugar, e eu quero te dizer: Deus te levou não para ser influenciado pelo lugar, mas para impactar o lugar que você está. Levante a mão e diga: eu não serei influenciado, eu fui enviado para impactar. A segunda desculpa clássica que todos nós damos é que eles também deram: tempo. O senhor viu a hora? A hora não é boa para isso. Não dá tempo para nada. E nós vivemos dizendo para Deus, quando Ele nos propõe algo, a dizer: não posso descansar porque aqui o lugar não é bom, não posso descansar porque estou sem tempo. A nossa ansiedade é dominada por este tempo. E eu vim te lembrar: ei, quem governa o tempo está com você. Se Ele falar para o sol para, o sol para. Se Ele quiser fazer retroceder a sombra do relógio, Ele faz retroceder a sombra do relógio. Ou seja, nós estamos diante do Senhor do tempo. Ele estabeleceu os astros do céu para governar os tempos da terra, mas Ele continua sendo aquele que governa sobre o tempo. Quantos podem dizer amém? Deus vai te acelerar, Deus vai te dar habilidade, Deus vai fazer antes que o sol se ponha. Creia nisso. Quantos podem dar glória a Deus? Mas nós estamos sempre dizendo que estamos nessa correria por causa do tempo, que estamos pressionados pelo tempo. E eles disseram: não podemos cumprir a missão porque o lugar é ruim e o tempo é escasso. E eu vim te dizer: 2024 Deus vai fazer florescer deserto e vai tornar você hábil para caminhar entre o tempo. Quantos podem dar glória a Deus? Teu tempo será remido, teu tempo será aproveitado, teu tempo será proveitoso. Alguém diga glória para isso. A terceira desculpa clássica que eles dão está no texto. A gente viu, falaram: o lugar é ruim, a hora é avançada. Essa terceira vocês aqui em São José não conhecem, só a gente lá da ZL de São Paulo é que sabe. A terceira é dinheiro. Quem nunca disse que não podia fazer porque o dinheiro não permitia? Posso falar? Existem duas maneiras pelas quais Mamon governa algumas pessoas. Posso? Algumas pessoas são governadas por Mamon porque tudo que elas fazem tem a ver com dinheiro. Esse é o primeiro tipo de pessoas. Algumas pessoas são governadas por Mamon porque tudo que elas fazem é por dinheiro. Outras pessoas são governadas por Mamon. Tudo que elas não fazem é por dinheiro. Nós costumamos ver Mamon nas pessoas que estão dominadas pelo dinheiro porque o têm. Mas não percebemos que Mamon também está naquelas pessoas que são governadas pelo dinheiro porque não têm. Mamon governa nas duas extremidades, da riqueza e da pobreza. Mamon dita o que alguns fazem porque tudo que eles fazem por causa de dinheiro. E Mamon também dita o que alguns não fazem porque tudo que eles não fazem por causa de dinheiro. E eu quero te dizer uma coisa: não será lugar, não será tempo e nem será dinheiro que vai governar a sua vida. Eu não vou entrar em um projeto por causa de dinheiro, mas também não vou abrir mão de projetos por causa de dinheiro. Eu não sei se você entende isso. Porque todas as vezes
que você direciona a sua vida pelo dinheiro, quer para fazer, quer para não fazer, Mamon está controlando. Mas eu vim te dizer que aquele que é maior que Mamon está aqui na semana da virada, e eu sei que ele já pisou e venceu. Jesus nos deu vitória contra Mamon. Essas são as 3 desculpas clássicas. O lugar é ruim, a hora está apertada e o dinheiro não dá. Surpreendentemente, diante das desculpas dos discípulos para cancelar o dia de descanso, Jesus diz: oriente as famílias que armem um piquenique sobre a grama verde e repousem, porque o bom pastor está aqui. Diga comigo: se o bom pastor está, a ovelha descansa. Teu descanso não é condição, teu descanso é uma posição dada por aquele que te trouxe a este lugar. E qual o segredo para romper com aquela barreira? Jesus pergunta aos discípulos uma pergunta que pode ser uma chave para algumas pessoas, tome nota disso. Jesus não pergunta quanto de pão falta, Jesus pergunta quanto de pão tem. Eu vou repetir isso, 3 pessoas pegaram, mas a pastora Leila que levantou a mão. Eu vou dizer para vocês, Jesus não está perguntando quanto pão está faltando, Jesus está perguntando quanto pão tem. Diga comigo, ele não trabalha com o que falta, ele trabalha com o que tem. Muitos de nós não estamos vivendo esse nível de milagre porque estamos olhando para o que está faltando e não estamos olhando o que já tem. O profeta Eliseu não perguntou para a viúva: quanto falta para pagar a dívida? Ele perguntou: o que você tem em casa? Diga comigo, ele trabalha a partir do que tem. O problema é que eu e você temos uma relação ruim com o pouco. E ele está dizendo: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Diga comigo, aprendendo a descansar e realizar a partir do pouco. Quantos pães tem? E eles então, no meio da multidão, encontram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas note que as palavras ditas sobre o pouco são complicadas. Eles dizem assim: mas o que é isso para tanta gente? Ao que Jesus vai nos ensinar como lidar com o pouco para descansar na abundância. 3 gestos simples que pode mudar minha vida e sua vida aqui hoje. A Bíblia diz que ele, recebendo os pães, primeiro ato, olhou para o céu, ergueu os olhos. Diga comigo, erguer os olhos. As pessoas que nos acompanham na internet, escrevam aqui nos comentários: erguer os olhos. Você precisa tirar o olho da necessidade e colocar o olho na fonte da provisão. Você precisa de parar um pouco de olhar para o orçamento e começar a olhar para o provedor. Você precisa parar um pouco de olhar para os exames que estão ruins e olhar para aquele que cura. Você precisa tirar os olhos da necessidade e colocar os olhos na fonte da provisão. Os céus são celeiros. A Bíblia diz que eles abrem comportas, e quando os céus abrem comportas, a terra experimenta abundância. Por toda a Bíblia, ele nos ensina que o céu é um celeiro, que o céu tem tesouros, e quando esses céus se abrem, a terra é abastecida. O que Jesus fez é: eu paro
paro de olhar para as necessidades da terra e eu começo a olhar para as janelas que estão no céu. Não se constrói nada, não se amplia nada, não se vence nada, se olharmos para as necessidades e tirarmos os nossos olhos da fonte da provisão. Aponte para o céu e diga: o céu é minha fonte de provisão. Quantos podem dar glória a Deus a isso? Primeiro gesto, olhar para cima. Ele olha para cima, tirando os olhos da multidão. Segundo gesto, ele dá graças. Ele dá a gratidão, meu irmão, potencializa a sua vida de uma forma tão extraordinária. Porque se você já agradeceu, é porque você já recebeu. Hoje de manhã, antes de sair de casa, eu falei: Senhor, eu te agradeço por aquele povo que vai estar na igreja da cidade. Eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pelo mover, eu te agradeço pelas vidas que serão salvas, eu te agradeço por aqueles que vão ter um novo tempo. Eu te agradeço porque é uma realidade o sucesso desse dia. Ele coloca palavras de gratidão. E o terceiro gesto é que ele começa a dividir, compartilhar, espalhar. Diga comigo: olhar, falar e agir. Quer vencer um pouco? Quer entrar no descanso apesar das circunstâncias? Muda a visão, muda a confissão e muda a ação. Muda o teu ponto de olhar, muda o sentido das tuas palavras e muda a obra das tuas mãos. Ele olha para o céu, ele dá graça pelo que tem, e em vez de ter uma atitude que retém, ele tem uma atitude que espalha. E à medida em que ele vai agradecendo e compartilhando, o pão vai aumentando, o peixe vai aumentando, e logo todo mundo está satisfeito. Eu lhe pergunto: o descanso proposto não foi anulado pela condição imposta? Eu vim profetizar aqui hoje: tem um descanso proposto para a tua vida, que não será anulado por nenhuma condição adversa. Você será do tipo de pessoa que, como Paulo, Atos 27, no meio de uma tempestade, senta e começa a repartir o pão e dizendo: gente, ninguém vai se perder. Eu tenho um destino e ele vai se cumprir. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me enviou uma mensagem dizendo aonde eu vou chegar. O que eu quero te dizer é nessa manhã, já partindo para encerrar, se os músicos puderem vir estar comigo, seria muito importante para esse final. Eu queria dizer para vocês: Deus está nos falando neste lugar. Nenhuma circunstância vai roubar o seu descanso. Vire para 2 ou 3, diga: em 2024 você vai descansar na palavra que recebeu, e nenhuma circunstância vai te roubar do descanso da fé. Nenhuma circunstância vai me roubar do descanso da fé, porque eu mudei minha visão, eu alinhei minha confissão e eu melhorei minha atitude. Aleluia! Levante a mão e diga: mudando a visão, alinhando a confissão e renovando a atitude. Agora sim, pode dar um aplauso ao Senhor. Eu preciso concluir em alguns minutos, mas eu quero que vocês imaginem aquele lugar com uma multidão satisfeita, toda satisfeita. Jesus agora tem uma outra palavra, e a ordem é: recolham tudo que sobrou. Recolham tudo que sobrou. Vamos juntar informações. Como era mesmo a multidão, alguém lembra?
Como era a multidão? Agora que você pegou a cola do irmão do lado, pense comigo, temos uma informação sobre esta multidão. Sua condição era de pobreza, de enfermidade e de fome. Uma outra informação: esse povo tinha que voltar. Alguns deles estavam a 3 dias de caminhada da sua casa. Quantos dias? Então some isso. Temos uma multidão de gente pobre, doente e faminta, que está a 3 dias de casa. Quantos dias? 3 dias. Pobre, doentes e famintos, com 3 dias longe de casa e um pedaço de pão na mão. Pergunta óbvia e lógica: você é pobre, doente, faminto, 3 dias longe de casa e tem um pedaço de pão na mão. O que você faz? Entrega este pão de volta ao cesto ou guarda para o seu caminho? Responda. O que é o lógico? O que é o óbvio na vida? É segurar este pão e dizer: pobre, doente, faminto, há 3 dias de casa, eu tenho que segurar este pão. Mas a lição que aquele povo aprendeu naquele dia vai muito além. Ouça-me com atenção. Os próximos 2 minutos podem mudar a sua vida completamente. Eu sou pobre, sou doente, eu sou faminto, eu tenho um pedaço de pão e preciso fazer uma jornada de 3 dias com minha família. Mas o que eu aprendi diante dele é que o meu amanhã está seguro. Portanto, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber ou pelo que haveis de vestir. Basta cada dia o seu próprio mal. Olhai as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial alimenta todas elas. Olhai os lírios do campo, não tecem, não costuram, contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim alimenta a ave do céu, veste a erva do campo, não vos vestirá a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis com estas coisas. Os gentios estão ansiosos, preocupados e cansados por causa delas. Mas o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitam. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é mais lindo naquele dia? É que a multidão pobre, doente e faminta, no final do dia entrega o seu pão, dizendo: eu posso descansar essa noite, porque amanhã cedo um novo dia sob o cuidado de Deus começa. Eu vim te dizer, o teu descanso não está num pedaço de pão. Amplio. O teu descanso não está no contra-cheque de todo mês. Amplio. O teu descanso não está na casa que você conseguiu comprar ou na aposentadoria que você programou. O teu descanso está em uma pessoa, e quando você a encontra, ela muda completamente a sua vida. Fique de pé.